Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Deus, Pai. Volta um dia.
milhares de anjos cantando assim: glória, aleluia, salvação sem fim. Oh, aleluia, Ele voltará, o grande pastor, o Yahushua. Oh, aleluia, como prometeu, de volta um dia pra levar os seus, de volta um dia pra levar os seus. Ele vai levar os seus, aqueles que fugiram da ira do Eterno, aquele que se preparou, aquele que teve conhecimento da verdade e fugiu da ira do Eterno. Nós vamos examinar hoje um assunto muito importante a respeito do profeta Eliaú, conhecido por profeta Elias, né? O nome dele é Eliaú. Então nós vamos fazer hoje uma meditações nas palavras que está relacionado ao profeta Eliaú. Nós vamos, para nós ganharmos tempo, que às vezes nós já abordamos um assunto e às vezes não dá para nós mostrar tudo, né? Mas para nós conhecermos os profetas, nós vamos ver algumas coisas desse profeta, alguns acontecimentos que aconteceu. Está escrito 1 Reis 17, fala desse profeta Eliaú. 17, versículo 1 está escrito assim, eu vou adiantando, versículo 1. Nós vamos pular os versículos, não é em sequência não. Então tem mais os assuntos mais importantes desse profeta. Então, 1 Reis 17, versículo 1. Então, Eliaú, o tilita, dos moradores da Gileade, disse a Acabe: vive o Eliaú, o teu poderoso, de Yashurum, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão seguido a minha palavra. Segundo a palavra dele, estava determinando para que não houvesse chuva naquelas regiões do meio do povo do Eterno. Você sabe o que é isso? Chuva. A chuva, para que serve a água? É para dar vida, não é isso? A água é símbolo de vida. Então, durante 3 anos, ia haver uma sequidão total. O profeta anunciou o que estava para acontecer. O versículo 13 de 17 diz assim, o 13: e Eliaú lhe disse: não tema, vai e fazeis conforme a tua palavra, porém fazei de
disso, primeiro, para mim, um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. O 15. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta Eliaú. Assim comeu ela e ele, e a sua casa, muito dia. O 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do poderoso Iaú, que falaram pelo ministério do profeta Eliaú. Então, irmão, nós vemos que quando o profeta se apresentou àquela mulher, aquela viúva, veja que a situação por ali estava tudo uma situação muito complicada. E quando ele se apresentou a mulher lhe restava um bocado de farinha para se sustentar. Ela achava que quando ela acabasse aquela farinha, não tinha por onde mais encontrar socorro para fazer bolo para ela comer, um pão para ela comer. Restava um pouco de farinha e um pouco do azeite para que terminasse a sua vida. Essas mensagens nós sempre vemos os pregadores pregando. Nós sempre vemos os pregadores pregando. Agora, o entendimento da palavra que você não vê. Porque a farinha, irmão, simboliza um pouco de gente. Era um pouquinho que existia ainda para a alimentação da mulher. A mulher é símbolo de profecia, símbolo de igreja, a casa de oração. Então existia um pouquinho ainda para a sustentação daquela casa de oração. O azeite é o símbolo do Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que tinha um pouquinho só naquela casa. Ainda restava um pouco para a sustentação daquela casa, daquela mulher, para que o seu filho se alimentasse. Então, essa mesma situação, levando para a nova aliança, se repetia. Aí que nós vamos entender as coisas do profeta Elias. A situação quando Yaorã, o batizador, e Yahushua também, veio a Israel, estava assim. Só restava um pouquinho ainda de farinha, que era o povo, o alimento. Lembra que Yahushua disse que veio buscar alimento e lá não foi encontrado? Naquela videira? E por quanto tempo? Por quanto tempo que ele veio buscar alimento? Vocês estão lembrados? 3 anos. Foi isso? Por 3 anos eu venho buscar alimento e não encontro. Os trabalhadores, não, deixa que nós regamos o pé da árvore por mais um pouco, para ver se vai poder dar fruto e poder dar o fruto digno. E depois, se não der, aí corta. E o machado já estava preparado. Lembra que Yaorã falou isso? O batizador? Esse mesmo profeta? O machado já está sobre a raiz da árvore. Então, essa foi a situação. Vamos para frente. Nós lemos 16, né? 16. Vamos para o 18. Então, ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Iaú? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Olha, chegou o ponto agora do filho da mulher morrer. A mulher, que era uma viúva, o seu filho agora tinha morrido. E
quem é essa mulher que o filho morreu? A nação de Israel já tinha morrido. Morreu. E Yoshua e Onã veio agora para trazer dignidade ao povo, quando esteve aqui na terra? Foi essa a situação? Então nós temos que transportar a coisa de um lado para o outro. A coisa se repete. Só que agora cá é espiritual. Lá era literal. E agora aqui era espiritual. Vamos para frente. O 22. E o Iaú ouviu a voz de Eliaú, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Com a oração do profeta, o espírito de vida entrou no menino. Foi isso que Onã veio trazer, e Yoshua veio trazer aquela mulher que já tinha morrido, trazer aquele espírito de vida para aquele que estava morto, porque ainda estando morto, viverá se crer nele. Ainda estando morto, poderia viver se cresce nele, mas tinha que crer nele. Se não crer nele, não tinha esperança. Foi isso a palavra, não é assim que está escrito? E Yoshua falando? 23. Eliaú tomou o menino e o trouxe do quarto a casa, e o deu à sua mãe, e disse ela: vês aí teu filho vive. O 24. E então a mulher disse a Eliaú: nisto conheço agora que tu és o homem de Eliaú, e que a palavra do Eliaú na tua boca é verdadeira. Mas agora, quando estava acontecendo agora espiritualmente, a mulher que era para conhecer, não conheceu. Israel era para conhecer. Que foi que disse Yoshua: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas teve um punhadinho. Aquele que o recebeu, esse recebeu o poder para se tornar filho, porque creram no seu santo nome. Aquele que crê em mim. Irmão José quer falar? Pode falar. Porque aqui no versículo 1 diz que Elias, ele próprio Elias diz que ele está na presença do Iaú de Israel. E aí ele diz assim: em cuja presença estou. Então, se a pessoa está na presença do Iaú, ele vai atender. Né? Isso, estiver na presença. O profeta foi mandado, foi enviado por Iaú. Se o Iaú mandou, porque ele estava na presença, não é verdade? Então realmente ele estava na presença. Que o Eterno fala com os seus. O seu ele dá o recado e nós vamos lá e temos que obedecer. Então foi isso que o Eterno fez. Nós lemos 22, né? 24. 24, né? Parou aqui, agora para 18. 18:1. Vamos 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Eliaú veio a Eliaú no terceiro ano, dizendo: vai e mostrar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de 3 anos, agora veio o tempo de o Eterno derramar bênção, vida, a água, símbolo de vida, derramar vida sobre a terra. Ao passar os 3 anos, agora estava chegando o tempo do Eterno derramar as ricas bênçãos de vida sobre Acabe, né? O 2. E foi Eliaú mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Foi isso que aconteceu com Yoshua, que teve na terra, com Onã, o batizador, que veio preparando o caminho. A fome era extrema. Mas que fome era essa? Era literal? Não, era a fome da palavra, do conhecimento. Faltava entre eles, era uma cerca muito grande. Os homens viviam sem pastor, sem o seu pastor, vivia desgarrado, sem ter para onde correr, não sabia qual direção que ele tinha que ir. Essa foi a situação. A fome era extrema do conhecimento da palavra. 18:7. Então, pois, Obadia já em caminho, e eis que Eliaú o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre os seus rostos, e disse:
és tu o meu Eliaú? E disse-lhe ele, eu sou. Vai e dizei ao o teu Adonai, lá, que conhecido como Senhor, é aqui que o irmão na caráter quer saber, então é o homem, né? É aqui que tem que dar o inteiro minúsculo, né? Vai e diz que aqui está Eliaú. 14. E agora dizei, tu vai e dizei ao teu Senhor, o teu Adonai, eis que aqui está ele, me mataria. E disse Eliaú, vive o Iaú dos exércitos, perante, o 15, né? Perante cuja face estou, que deverás hoje mesmo mostrar-te a ele. O 16. Então foi Obadia encontrar-se com Acabe, e Lu anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Eliaú. 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Eliaú, disse-lhe a Acabe, és tu o perturbador de Ashurum? 21. Então Eliaú se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Iaú é o vosso poderoso, exerceis, ou melhor, segui-os. E se Baal é o vosso poderoso, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. A visão do povo, o povo estava sem ter uma visão para onde o lado que deveria ficar. O livro foi o 21, né? 22 agora, né? 21, parou no 21, agora 22. Então, 22. Então disse Eliaú ao povo, só eu fiquei dos profetas, do Eliaú. E os profetas de Baal são 450 homens. 25, vamos para 25. E disse Eliaú aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparais o primeiro, porque sois muitos, e invocais o nome do vosso Deus, e não lhe meta fogo. O 27. E sucedeu que ao meio-dia Eliaú zombava dele, e dizia, clamais em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa de fazer, ou que intente alguma viagem, ou que esteja em alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então o profeta começou a zombar, né? A chover de longe, o agricultor, ele percebe o barulho que vem das águas, né? Aquele barulho, né? E os fazendeiros se alegram muito, o produtor do plantio se alegra muito quando vem aquela chuva, né? Tem muito que fica na roça aí caminhando de alegria, né? Então estava se ouvindo o barulho de muita chuva. 42, é que saiu aqui. Nós lemos o 41. Vamos agora para o 42. E Acabe subiu a comer e beber, mas Eliaú subiu ao cume do câmero e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. O 46, agora, 18 e 46. E a mão do Iaú estava sobre Eliaú, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Eliaú havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Eliaú e dizer-lhe, assim me faça os deuses, né? Não é nada de Deus, mas a visão dela era essa. E outro tanto se der certo, amanhã, esta hora, não
puser a tua vida como a de um deles. Ela pediu que fizesse a mesma coisa que fizeram com os profetas de Baal, fizesse com ela. E ele disse, então amanhã mesmo, nessa hora, será cumprido o teu desejo. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Eliaú veio a ele, e lhe disse, que fazeis aqui, Eliaú? Você leu aonde agora? O 9. Você leu 9? 9, agora vamos para o 13. 19 e 13, tá? Então, 19 e 13. E sucedeu que, ouvindo, Eliaú envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazeis aqui, Eliaú? O Eterno falou com os seus profetas, com muitas pessoas de diversas maneiras. Ouviu só a voz. Até que chegasse o tempo que o povo ouvisse o próprio Eterno. 19, né? Nós lemos o 13? Lemos o 13. Vamos para o 19 agora. 19. Partiu, pois, Eliaú dali, achou a Elissuabe, né? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com do 10ª. Elia passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. O 20. Então deixou ele os bois e correu após Eliaú e disse, deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Veja que isso aconteceu com Yahushua, né? Quando o homem reconheceu quem era Yahushua, disse, mestre, quero te seguir, mas primeiro deixa que eu vou enterrar meus pais e minha mãe. Yahushua repetiu, foi uma repetição. Não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Yahushua já agia assim. Não vai enterrar não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos e tu segue a vida, porque o povo tinha morrido no dia de Yahushua. XIX que nós lemos. Oi. Você leu agora o 20. O 20, né? Vamos para o 21. Fala. Só tinha uma pergunta aqui, porque no meu está diferente. Respondeu-lhe Elias, vai, volta, pois que te fiz eu? Aí no ponto de interrogação. Porque aí no caso ele está perguntando se é que ele entendeu aquilo tudo que ele havia feito, né? Se ele havia visualizado, entendido que a obra daquela maneira, e aqui está dando uma escolha aí, se ele vai em frente, ou se ele vai fazer aquilo mesmo que ele pretendia fazer, ou se ele vai ficar ali com Elias. Então, isso. Vamos para o 21. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e matou com os aparelhos dos bois, cozeu a carne. A madeira, né? A madeira aquelas coisas. E deu ao povo, e comeram então, e se levantou e seguiu a Eliaú, e o servia. Então veio a palavra do Eliaú, 17. Araújo. 21, 17. Araújo. Aqui no 21 mostra então a escolha dele. Ele seguiu Elias. 21, 17. Então veio a palavra do Eliaú a Eliaú, o Tibite, dizendo, o 20, e disse Acabe a Eliaú, já me achaste inimigo meu. E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Eliaú. Isso aconteceu, meus amados, naquele tempo, e isso ia se repetir no dia de Yahushua, e está acontecendo aquela mesma situação. Só que agora a situação era espiritual, não era literal. Lá a coisa era literal mesmo, a fome era literal, agora a fome era espiritual.
E nós vamos ler agora algumas coisas. Você leu aonde aí que eu me perdi? 20 o quê? Já por aqui. 20:17. No livro de Malaquias 4, versículo 5, está escrito, o que está escrito? Pode ler, os irmãos. 4, versículo 5. É uma promessa da vinda do Eliaú. A promessa está escrita assim: e eis que eu vos envio o profeta Eliaú, antes que venha o dia grande e terrível do Eliaú. Então, antes de vir a ira do Eterno, a maldição sobre toda a terra, o Eterno fez uma promessa, mandou que o profeta anunciasse, o profeta Malaquiaú, antes que venha um dia terrível do Eliaú, eu vou enviar o profeta. Mas será que é o profeta mesmo? Literalmente? Não é o profeta, porque os homens, os seres humanos, os espíritas, levam tudo para esse lado. Literalmente um ser literal, e não é isso. Então aquela mensagem que o profeta carregou, seria a mensagem que ia vir nos tempos do nosso Salvador Yahushua, através do seu mensageiro, né? No capítulo 6, já acharam já aí? Já. Lê aí, o 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e firam, e fira a terra com destruição. Para que o Eterno não venha ferir a terra com maldição, então ele enviar primeiro aquela mensagem que foi acontecer no dia do profeta Eliaú, e acontecer antes do dia da ira do Eterno. E se você observar, vamos para frente, vamos ler a escritura. Vamos ler alguma coisa antes disso, de ler o profeta? Não, vamos ler alguma maldição que está escrito. Hoje eu já falei de Romanos, né, 1, versículo 18. A minha fala é destruição, eu não falo maldição. Veja como é que está escrito. Quem achar primeiro? Vamos trabalhar. Quem achar primeiro? Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta ele sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Procura inverter a verdade e a injustiça. Não é isso que tem feito? Como é que está o mundo hoje? A situação do mundo hoje. Botaram Jesus na história, botaram a verdade, que é verdade, e injustiça. Mas o Eterno já enviou o profeta Eliaú para que ninguém se desculpe diante do Eterno. O Eterno não tem ninguém por inocente. Os homens erram. E erra por quê? Porque conhece a letra, mas não busca o entendimento do Espírito do Ruach, o discernimento da sua palavra, para saber o que está lendo, para entender. Porque lá em Apocalipse diz que a casa de oração sem profecia, ela se corrompe. Ou será que é mentiroso? O profeta falou isso, o nosso irmão? Ela se corrompe se não tiver uma visão profética, vendo as coisas desde o princípio, o acontecimento de coisas de um tempo até o tempo do fim, se corrompe. Aí fica igual o cego no tiroteio, que não tem uma visão correta. Assim está o mundo hoje. Uma hora a pessoa está em Yahushua e de repente, não é mais isso, é isso assim, olha, é isso aqui, né? Não tem uma caminhada certa, uma visão ampla. O alvo dele não está perfeito. Então o que acontece? Essa é a situação. No livro de Mateus 17,
capítulo 10 e o 13. Versículo 10. Mateus 17, versículo 10. Vários discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas se necessário que Elias venha primeiro. Aleluia. O 13. E Yoshua respondeu. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Isso. Eles perguntaram, por que dizeis? Quem que dizia isso? Vocês estão lembrados? Por que dizem isso os escribas? Veja só como é que está a situação dos homens. Quem eram os escribas? Vocês estão lembrados? Ah, os homens da caneta, não é isso? Poxa, que coisa, né? Os homens da caneta dizia assim. E os seus discípulos o interrogavam dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Yoshua respondendo, disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Eliaú já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão ele também padecer o filho do homem. Não é o filho do homem não, né? É? O filho do Eliaú. Aqui o escritor botou o filho do homem, né? Porque o judeu não aceita que Yoshua é filho do Eterno, o filho do Eliaú. Então entenderam os discípulos que eles falavam de Ioanã, o batizador. No livro de Ioanã, João 1, versículo 21, lê aí. Vamos ver o que disse João Batista concernente ao profeta Elias. Acharam? Evangelho de... Então lhe perguntaram, quem és, pois és tu, Elias? Ele diz, não, és tu, profeta. Respondeu. Então ele fez uma pergunta, quem és tu? É o Elias, né? E a resposta dele foi qual? Qual foi a resposta dele? O menino acabou de ler aí. Não sou eu, né? Lê o versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitais o caminho do Eliaú. Ele veio endireitar o caminho do Eliaú. Foi o que fez o profeta Eliaú. Aquela obra de trazer o homem o reconhecimento, quem é o Eliaú, o poderoso, que o Israel estava dividido, a nação não sabia qual lado que queria servir a dois. Uma hora queria no Eliaú, poderoso, outra hora nos profetas de Baal. Essa era a situação do povo que estava vivendo na época. Então o profeta Ioanã veio fazer aquela mesma obra. Disse, eu sou a voz dos que clamam no deserto. Endireitais o caminho de quem? Isso aqui é uma mentira, não? Não é uma mentira, não? Isso aqui foi Roma que adulterou, né? Assim que os homens dizem. Aquele não era o Eliaú, não. Aquele não era o Eliaú. O caminho do Eliaú. O demônio só era expulso por quê? O dedo de Eliaú. Mas isso não é uma mentira, não? De Roma? Os olhos de Eliaú estavam voltados para o povo. Mas o Eliaú tem olhos, tem dedo, tem mão, possa papar. A terra é o estrado dos seus pés. Hein? Fala
Fala, irmão. Fala lá em Malaquias, antes, lá no capítulo 3, diz que eu vou enviar o meu mensageiro diante de mim. Diante de mim, é. O Eterno falando, vou enviar meu mensageiro antes de mim. Aí quando chega esse mensageiro, diz que ele preparou o próprio caminho de Yaú. E aí quando aparece o Yoshua. Não é? Aí veio os infelizes, felizmente, não era essa palavra que nós gostávamos de falar, esse verbo, né? Essa palavra, dessa forma. Porque feliz, vocês que são bons no português, vocês podem me ajudar, tá? Sou péssimo em português, sou péssimo. Então o que acontece? Aí vem esses infelizes. Não! Yahu não! Está escrito que Yahu é espírito. Importa que vocês adorem ele espírito em verdade? Mas Yahu falou com o homem de diversas maneiras, como está escrito lá em Hebreu primeiro. O Yahu falou com os homens de diversas maneiras. E hoje falou através do seu filho. Hoje ele estava falando através do seu corpo, aquele corpo que ele fez para ele habitar. O seu templo. Templo. Falou com Elias, Elias não viu nada, só viu a voz. Falou com Abraão, Abraão não viu nada, só viu a voz. Mas chegou o tempo dele falar pelo aquele corpo que ele fazia, era o seu corpo, que sempre esteve com ele. Lá no céu, ele era um corpo celestial, onde o Yahu falava pelos homens. Olha, Yahu, lembra daquela glória que eu tinha contigo. Aquela glória que eu tinha contigo, porque lá no céu, ele tinha um corpo celestial e Yahu falava dele. Os idiotas aqui não sabem, não tem essa visão. O corpo do Mashiach é o templo, sempre foi o templo do Yahu, tanto no céu e na terra. Porque hoje, céu e terra o adorem. Todo tem que o adorar. É o Mashiach, Yahu, porque o Yahu está entronizado no seu templo, na sua casa, que é o seu corpo. E os infelizes dos homens não conseguiram entender isso. Eu queria chamar um povo benigno, bem-aventurado, feliz. Aquele que conhece, mas não conheceu. Então se tornou um povo maldito. A ira do Eterno está para cair sobre toda a terra. Nós vamos? Segura aí, João. Tem algumas coisas aqui ainda. No capítulo 4, versículo 5 de Malaquias, né? Diz assim: e converterá muitos dos filhos de Ashurum ao Yahu, seu poderoso, e irá adiante dele o Mashiach, no espírito e virtude do Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, conforme o profeta fez lá, com sinais, e os rebeldes a prudência, do justo com o fim de preparar ao Yahu um povo bem disposto para ele. Leia aí Lucas 1, 16 e 17. Lucas 1, 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Yoshua ao Yahu, seu pai. Ele ia converter, e Yahu não fez isso. Trouxe aquela mensagem para converter muitos dos filhos de Ashurum. Esse seria um punhadinho, entendeu? Esse seria um punhadinho de farinha, tá? Você tem que entender bem as coisas. Lá uma coisa pode uma coisa. Como a Bíblia é um livro profético, que muitas das vezes não explica, porque o seu povo vai entender. Então aquele punhadinho de farinha é esse povo agora. Seria convertido, entendeu? O coração dos pais aos filhos. No livro de Tiago, versículo 5, Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, 17.
sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre ela. Então, foi mostrado que o profeta era sujeito às mesmas paixões igual a nós. Sujeito igual a nós. Mas o Eterno, que esteve com ele, atendeu os seus pedidos. No livro de Mateus, versículo 3, versículo 2, capítulo 3, 2 e 8. Mateus, capítulo 3. Isso. Escuta, José, tá? Tem que escutar, hein? 3, 2 e 8. Versículo 2. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a mensagem dele foi essa. Assim como o povo lá estava numa situação, uma calamidade terrível, não tinha uma visão, não sabia falar de qual lado que era, agora o mensageiro veio na frente e disse: arrependei-vos. Agora é o tempo do arrependei-vos e convertei-vos, porque agora chegou o tempo. Então ele vem fazendo aquela mesma mensagem, aquela mesma forma que o Espírito atuou lá. Esse Espírito foi tido como o Espírito do profeta Eliaú. Esse Espírito, essa mensagem salvadora, veio atuando agora. O profeta Ioanã veio atuando aquela mesma mensagem, daquela mesma forma, convidando o povo ao arrependimento, para que o povo agora se convertesse, porque diante da sua face estava o Iaú. Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. Então ele veio advertindo o povo para esse mesmo assunto. Araújo. O irmão, nós estamos chegando, já passando do tempo. O irmão lê aí Apocalipse 14, 6. O motivo E o da mensagem. anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. A terra é a cada aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação do trigo, língua e povo. Temeis a Iaú e dá-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. E adorais aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E alguém adoraram a besta e a sua imagem, e receberam o sinal na sua testa ou na sua mão. Também o tal beberá do vinho da ira de Iaú, que se deitou misturado no cálice da sua ira. Isso é 6 ao 10. Então o que acontece? Apocalipse 14, 6 a 10. Então o que acontece? Chega um tempo que a Babilônia ia cair. O sistema do engano que ia atuar durante toda a terra, chega um tempo que ia cair. E eu pergunto, aonde se encontra o sistema babilônico hoje? Hoje, caída. Hoje está caída. Mas uma voz do céu está clamando. No toque da última trombeta, a voz está clamando.
seguiu gritando. Porque, irmão, eu entendo que essa mensagem que nós estamos dando é a mensagem final. É a mensagem do último toque da última trombeta, chamando o povo a se arrepender dos maus caminhos, voltar-se para o Eterno de todo o seu coração e buscar a justiça do céu para viver. Porque não haverá um outro toque. Nós estamos vivendo o tempo, o último. Lembra aquela estátua que Nabucodonosor veio a ver uma pedra sem auxílio de mão e espedaçou-se? Nós estamos vivendo, irmão, aquela pelezinha final do dedo daquela estátua, da destruição final. Estamos vendo aquele finalzinho ali. Então o que acontece, meus amados? A mensagem hoje é chamar o povo, essa advertência, para temer o Eterno e dar a Ele glória, o louvor, a honra de vida a Ele. Vocês não precisam de mim, não. Vocês individualmente, vocês podem parar na sua casa, ou aonde quer que seja, examinar a Escritura e colocar em prática, independente de A ou de B. Por quê? A mensagem final é que cada um examine-se a si mesmo e coma desse pão, e coma desta palavra. Cada um examinando-se a si mesmo e viva. E não queira de modo nenhum empurrar de goela dentro em cada um. Porque o que é bom para mim, talvez seja bom para o outro, para aquele ou aquele outro. Então eu, particularmente, tenho que ver a necessidade para mim me encontrar com o Eterno quando vier nas nuvens do céu. Porque o Eterno não vai ter ninguém por inocente. Então, cabe a cada um de nós estarmos atentos. Esqueça Araújo, Crino, Tiago, fulano, A ou B. Ninguém olha para ninguém. É a mensagem do Espírito, onde o Eterno penetra profundamente em nossas vidas, e nós vamos sentindo aquele temor, como eu falei, temeis ao Eterno e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. O juízo, irmão, o juízo, tivemos tempo que nós falamos mais alguns versículos a respeito do juízo, mas vamos parar por aqui. E depois, no decorrer, estarei lendo mais alguns versículos concernentes ao juízo. Um louvor?
Meus irmãos, nós se preocupamos muito para que cada um dos irmãos a sua vinda, o nosso encontro, seja de muito valor, muito produtivo na sua vida espiritual. Nós nos preocupamos muito com isso, para que cada um dos irmãos não perca a oportunidade de estarmos reunidos, que são tão poucas, porque a nossa vida é curta. Nossa vida aqui é como um sopro, é rápido. Nós não sabemos do amanhã, então nós não podemos perder as oportunidades que nós temos para estarmos reunidos com o nosso irmão, porque não tem nada mais gratificante para mim, e deve ser para vocês também, esse encontro que nós temos reunidos. E devemos estar preocupados com o conhecimento, para que cada um dos irmãos tenha conhecimento, saiba o que crê, o que pratica a sua fé, para enfrentar o quinto dos infernos, por aí, conforme diz o provérbio do mundo aí. Enfrentar o mundo com a palavra, como um bom obreiro, sabendo manejar a palavra do Eterno. Eu vou ler um versículo e em seguida passando a oportunidade para os irmãos. É Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza do teu coração impertinente, entesourarás ira para o dia, no dia da ira, da manifestação do juízo de Yahweh. A ira do Eterno vai cair, está vindo, porque hoje o Eterno não tem ninguém por inocente. Aos próprios Yahudim, conhecido por judeus, que eles pediam sinais, e os gregos? O que os gregos pediam? Estão lembrados? Me ajuda? Sabedoria, né? É isso? O judeu pedia sinais. E os gregos, sabedoria. Não existe sabedoria maior do que a do céu, quando o Eterno põe no coração do homem. Porque essa ninguém toma, ninguém tira. Buscar como? Através da sociedade? Desses pastores, desses escribas que existem por aí? Eles têm sabedoria? Eles têm temor ao Eterno de proclamar o seu santo nome, botar por terra todos esses livros, essas bibliotecas que existem por aí, no nome de Senhor, de Deus, de costume paganizado. Não tem coragem disso, não. A sociedade bíblica não tem coragem de botar fogo em tudo. Dá honra a eles. A sabedoria que nós temos não vem de livros de sabedoria de homem, mas vem do céu. E para o Yahudim ele disse assim: para vocês, vou dar um único sinal. Ou você crê ou vocês morrem. Se vocês não crêem no sinal, assim como Moshe levantou a serpente no deserto, aquele que não olharam ali para olhar para aquela serpente ali, morreram. Assim como Jonathan ficou 3 dias lá no vento de uma baleia no seio do mar, assim eu vou dar para vocês um sinal: ou vocês creem ou morrem. Eles não creem. Não está escrito isso. Depois, não é para agora. Então, esse foi o sinal que foi dado para os judeus. São pessoas sábias? São pessoas sabidas? Inteligentes? É nada. É nada. A sabedoria vem do céu.
e a ele foi dado esse sinal. Ou ele crê ou morre, ou se despedaça. Quem quer usar da liberdade?